Saudações, amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do esporte universitário agora com esse projeto de expansão do College Cast. Você que é fã de esporte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do meu, do seu, do nosso College Cast para repercutir mais uma semana que se passa e mais uma rodada que chega no próximo fim de semana. Hoje, novamente, quarta-feira, dia 26 de outubro, vamos chegando com o College Cast aqui às 10h40 da noite, neste horário que tá quase virando tradição, infelizmente. Não, a gente não queria que virasse tradição, mas tá virando, né, André? Muito boa noite, seja muito bem-vindo de volta. A bancada carioca nunca falha aqui no College Cast. E o André tá nas nuvens, né? Falou que LSU não tinha a menor chance de ganhar de Ole Miss, que ia ser um vareio. O LSU foi lá e calou a boca do André e conseguiu ganhar o jogo no Death Valley. Torcedor corneteiro não tem vez e apanha do seu próprio time. É isso que acontece, né? LSU foi lá, calou a minha boca, venceu, estamos todos felizes, né? Inclusive eu tô com uma onda de série de vitórias, né? A gente tem aí o Vasco vencendo, tem o Jets vencendo, tem LSU vencendo. Eu não sei como reagir tanto isso, né? Mas estou feliz. E eu queria dar aqui uma belíssima noite, né, a vocês e a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Tanto uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde. E vamos lá que esse College Cast de hoje vai ser maravilhoso. Eu acho muito incrível o fato de que o Jets e o Vasco estão vencendo ao mesmo tempo. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o John MF, mais ou menos. Aliás, se bem que com o Mark Sanchez 2010, 2011, o Vasco chegou a ganhar título de Copa do Brasil, né? Então, não faz tanto tempo assim, não precisamos voltar lá no John MF. Bom, hoje temos também um convidado especial aqui para fazer o programa junto conosco. A gente zoa tanto a Alabama, diz que que bom seria se a Alabama perdesse todo dia e não sei o quê. Então a gente hoje resolveu dar uma chance para vir um torcedor de Alabama aqui para ele não ficar tão unânime torcendo contra, né? Gabriel Ruiz, primeira participação aqui no College Cast, seja muito bem-vindo a esta loucura que nós chamamos de College Cast. Hoje para falar de semana 9 e a gente tem duas certezas na vida, né? Uma é a morte. A outra é que se a Alabama já perdeu uma vez na temporada regular, ela só ganha daqui pra frente. É basicamente isso. Boa noite, Pinho. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo o College Cast. É um prazer estar aqui. E, cara, é isso, né? Quando a Alabama perde, o Saban vai lá, dá aquele sermão gostoso, assim, e o time já volta a jogar o que se espera, né, cara? Esse último fim de semana foi só, vamos colocar assim, um jogo treino para voltar à boa forma. É, mais ou menos por aí mesmo. Bom, como tradicionalmente ocorre, a gente abre então o programa fazendo a revisão do último fim de semana. E aí sim, a gente passa para falar do que vai acontecer no próximo fim de semana. Mas antes eu tenho um recadinho rápido para passar para vocês, que na verdade também é um pedido, um apelo. Neste mês de outubro, o FN Network, do qual eu faço parte em projetos paralelos, está com a pesquisa FNN sendo feita para a gente conhecer melhor quem são os ouvintes do Famananet, para a gente conhecer quem são as pessoas que consomem o conteúdo que nós produzimos. Então, a gente vai deixar aqui o link na descrição do nosso episódio, aqui também no College Cast, para vocês irem lá e responderem, tá? Se vocês não conseguirem pelo link mesmo, pode pedir para mim no privado, seja em WhatsApp, em Telegram, nas páginas do Twitter, do Instagram, que a gente passa. A gente quer conhecer aí quem são os nossos ouvintes e, mais importante, traçar planos para atender a cada tipo de espectador que a gente tenha ali dentro da rede, ok? Então fica aí o convite para que todo mundo esteja participando também, a gente consiga conhecer ainda melhor quem faz parte aí desta imensa rede, da maior rede, na verdade, dos esportes americanos no Brasil, no que tange a podcast. E agora sim, vamos começar a revisão da rodada. A gente abre com um confronto que tinha tudo para ser incrível,
só faltou combinar. Kansas e Baylor, a gente achava que seria um jogo equilibradaço, que seria um jogo decidido ali no finalzinho, mas definitivamente o João Feijão não plantou os seus vegetais mágicos, né, André? Vitória de Baylor, que vai a 4-3 na temporada, deixa Kansas com 5-3. Kansas que começou o ano 5-0, já tem 3 derrotas consecutivas a partir da lesão do Jalon Daniels. E Kansas até tentou uma reação no finalzinho do jogo, né? Mas aí também já tava perdendo de 28-10. Chegou a estar perdendo de 28-3. A gente até brincou, tá perdendo de 28-3 no intervalo, cuidado que vem virada. Kansas tentou, mas Baylor não permitiu. Com isso, Baylor volta aí a ainda ter algum tipo de sonho, com alguma pretensão a mais na temporada. Mas tá muito difícil, né? São duas equipes que irão participar fatalmente da Bowl Season, mas não dá pra querer nada além disso. Tentar cavar uma vaguinha num bowl interessante. Não vai nem ser New Year Six, na verdade, né? Mas pelo menos uma vaguinha num bowl legal dá pra arrumar. Agora, falando New Year Six, um time que provavelmente vai estar no New Year Six e, quiçá, até no College Football Playoffs, é o time de Clemson. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Injusto, tá? Clemson recebeu no Death Valley a equipe da Syracuse Orange e só não perdeu por incompetência de Syracuse. Syracuse dominou o jogo inteiro, liderou o jogo inteiro, e aí o DJ Yagalelei, que jogar mal é pleonasmo, se fez valer da sua fama. Teve mais uma atuação ridícula, patética. Eu tava narrando esse jogo, inclusive, no College Football Brasil. Teve um momento que o jogo estava empatado em 7-7. DJ Yagalelei tinha uma primeira pro gol para colocar o jogo em 14-7 para Clemson. Ele sofre um fumble que vira um scoop and score, retornado para touchdown, fica 14-7 para Syracuse. Syracuse abre 21-7. O jogo vai pro intervalo com 2 posses de vantagem para Syracuse. DJ Yagalelei volta, continua paçocando, e aí entra o Cade Klubnik no jogo e a coisa muda completamente de figura. Em 2 drives ele anota 2 touchdowns, vira o jogo e Clemson sai com a vitória jogando em casa. Não jogou absolutamente nada para vencer, mas o fato é que venceu, e essa vitória mantém o time da Clemson Tigers na 5ª colocação do ranking. Esse jogo novamente mostra que times faltosos não vencem e são simplesmente compensados com a derrota, né? Syracuse estava ganhando o jogo e simplesmente depois do halftime ele começa a cometer faltas atrás de faltas, principalmente no sistema defensivo. Como você falou, Yagalelei não estava jogando bem, mas conseguia jardas através de faltas bizarras, como pass interference, hold defensivo, e o ataque também era minado por conta de holds da linha ofensiva. E aí não conseguia render nada e Clemson voltou pro jogo, né? Mais um caso de times que perdem por conta de faltas. E o drive da vitória de Clemson também só foi salvo por causa de falta, né? Tinha uma 4ª para 20. Eu vou repetir. Tinha uma 4ª para 20 no campo de defesa de Clemson, que seria um punch, que virou uma primeira descida automática, porque o abençoado do jogador de Syracuse deu um late hit no Cade Klubnik fora do campo. E aí virou um unnecessary roughness, virou um first down. Na sequência vem o pass interference, uma terceira descida, vira outro first down. E aí, caras, quando você dá 30 jardas assim tão fácil, você dá 1/3 do campo. Aí até eu lidero meu time para uma virada, né? Pelo amor de Deus. Girando aqui o nosso globo terrestre, vamos agora saindo do extremo leste dos Estados Unidos, vamos para o extremo oeste, em Oregon, em Eugene. O time dos Ducks vence a UCLA Bruins, então invicta, por 45-30. O que jogou o senhor Bo Nix não tá no gibi. O Bo Nix jogou nesse sábado o que ele não jogou na vida dele, tá? Leva a Oregon, que era naquele momento a número 10 do país, para a 8ª colocação depois dessa vitória. E o UCLA chora com a perda da sua temporada invicta e a chance que tinha de chegar ao College Football Playoffs. Inclusive, gente, o Bo Nix, ele teve um jogo tão bizarro, cara, que ele terminou com os seguintes números, ó. 283 jardas, o que pro Bo Nix é aproximadamente 10 vezes o que ele faria normalmente, e 5 touchdowns.
O Bo Nix passar para 5 touchdowns, eu acho que ele não fazia desde o tempo dele de high school. Talvez desde o tempo dele de middle school. Para vocês terem uma ideia, cara, até essa partida ele tinha 17 em 6 partidas. Isso dá uma média de 3. Nesse jogo ele passou para 5. Cara, o Bo Nix, ele acordou nesse dia, nesse sábado, e disse: hoje eu vou jogar bola. E foi o que ele fez. Colocou o time de Oregon nas costas. Oregon abriu 31-13 ainda no intervalo, e ali já foi o boi com as cordas. Depois foi só administrar. Vitória dos Ducks, uma vitória importantíssima, pensando até em título da Pac-12, né? Nesse momento, o melhor time da Pac-12 é a Oregon Ducks, apesar de ter o mesmo recorde de UCLA e USC. Agora, saindo da Pac-12 e indo para Big 12, um grande confronto lá no sul dos Estados Unidos aconteceu no estado de Oklahoma, entre Oklahoma State e Texas. Dessa vez, a lenda de Quinn Ewers acabou não dando certo, apesar dele ter sido o quarterback titular pelo time dos Longhorns. Vitória ficou mesmo com o time de Oklahoma State, 41-34, um jogo apertadíssimo, mas o Quinn Ewers não foi nada bem, cara, 19 de 49, 2 touchdowns, 3 interceptações, não deu nem pro gasto o Quinn Ewers, a bem da verdade. Quem salvou o time foi, novamente, só pra variar um pouquinho, o Bijan Robinson, né? E aí, cara, quando você precisa que seu running back faça tudo, fica muito complicado. O Bijan Robinson, inclusive nessa partida, ele correu para touchdown, teve 140 jardas na conta dele. O Xavier Worthy também jogou muita bola, também teve touchdown dele, teve 78 jardas, uma média de quase 20 por recepção, mas nada que fosse suficiente para levar os Longhorns até a vitória. Texas fica 5-3, também vai conseguir sua vaga na Bowl Season eventualmente, mas longe de qualquer briga por algo de muito especial. Precisava vencer o Oklahoma State para ainda ter alguma esperança de vencer a Big 12. Já o Oklahoma State vai a 6-1, entrou na rodada como número 11 do ranking e agora é a 9ª colocada, tá ali só no bico, esperando alguém vacilar. Dando seguimento aqui, vamos falar de LSU e Ole Miss. André, já que o time é seu, quer falar como é que foi essa partida? Bom, LSU começa perdendo o jogo e perdendo feio, inclusive, né? Parecia que a vitória seria de Ole Miss. Ole Miss começou jogando muito bem, dominando o LSU nos dois lados da bola, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. E após halftime acontece quase a mesma coisa que aconteceu de Syracuse, né? Que a gente estava falando. Claro que não foram muitas faltas assim como o time de Nova York cometeu, né? Mas foram faltas cruciais e o time de LSU também acordou, né? O ataque começou a jogar bem, a defesa começou a aparecer aquela DBU que a gente ama tanto, que eu amo tanto, fez a minha pessoa virar uma grande fã de LSU, né? Mas mesmo assim eu continuo ainda desconfiando desse programa, porque, bem, é um programa que está em reconstrução, está em reformulação, né? Não é aquele time que a gente espera, mas começa a já dar lampejos de que o futuro é promissor, tá? Mas falando sobre o jogo em si, é isso, sabe? A LSU começa muito mal, entra pro jogo por erros de Ole Miss, né? Que é um sinal de alerta também para Ole Miss. Não pode cometer esse tipo de erro e perder jogos como esse, como quando tava com a vitória praticamente em mãos. Pois é, LSU que conseguiu segurar o time de Ole Miss a não pontuar na segunda metade da partida, né? Com os mesmos 20 pontos que o Ole Miss foi pro intervalo, ela ficou até o final da partida, e LSU com 28 pontos não respondidos aí ao final do segundo tempo, por parte da LSU Tigers, derrubando a então número 7, Ole Miss, jogando em casa. LSU sobe para a 18ª colocação do ranking com essa vitória, e Ole Miss vai para 15º, despencando aí, né? Bom, vamos dar seguimento aqui, vamos falar de Minnesota e Penn State. No confronto dos dois quarterbacks que não prestam, a gente acabou tendo uma surpresa. Que não presta mais acabou sendo bancado, cara. Quem jogou por parte do time de Minnesota foi o Kalec Manis, que é um jogador freshman de muita expectativa por parte do torcedor dos Golden Gophers, mas a estreia dele não foi legal, tá?
Teve lá o touchdownzinho dele, mas passou para 3 interceptações, um QBR de apenas 37,2, bastante ridículo, para falar a verdade. 14 de 33, 259 jardas na conta dele. Atuação aí do Khalil Manis na sua estreia jogando na FBS. Agora, uma coisa eu tenho para te falar. É muito mais confiável que o Tanner Morgan, né? Até porque se você é mais confiável que o Tanner Morgan, até eu. Por outro lado, o outro quarterback ruim do jogo, o Sean Clifford, não foi tão mal. Teve lá a interceptação dele de lei, né? Porque, enfim, tem que ter, senão não é o Sean Clifford. Mas 4 touchdowns, 295 jardas, 23 de 31, conseguiu liderar esse time de Penn State ao triunfo. Placar final, como eu falei, 45-17. Michigan State, que entrou na 16ª colocação do ranking para essa partida, sobe para 13º. E Minnesota segue seu calvário 4-3 na temporada, longe aí de qualquer briga por algo de muito mais interessante do que simplesmente jogar um bowl aleatório perdido nos Estados Unidos. Penn State, por sinal, que vem com uma derrota até a sexta-feira, porque depois vai tomar um pau de 30 pontos de Ohio State, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Estamos chegando aí ao final do nosso giro, mas temos ainda mais 2 jogos para comentar. Vamos começar com Kansas State e TCU, o jogo entre o time número 17 e o time número 8, jogado lá no Texas, na casa da Texas Christian University, e TCU vence mais uma. André, TCU tá 7-0, o time que era o 8º agora é o 7º. Na frente de TCU, meu filho, só Alabama, Clemson, Michigan, Tennessee, Ohio State e Georgia. Só cachorro pequeno, né? Só time irrelevante na frente de TCU nesse momento no ranking. Destaque dessa partida pro Max Duggan, que tá jogando muita bola nessa temporada, o que é estranho de se dizer, mas é verdade. 17 de 26, 280 jardas para ele, 3 touchdowns, mais uma atuação muito consistente e muito precisa, muito segura do Max Duggan, liderando muito bem esse time de TCU. Eu tô com medo de zicar e, sei lá, parecia que eu tô ofendendo o garoto, mas essa temporada do Max Duggan tá lembrando muito a do Andy Dalton. E eu falo isso de uma forma boa, não é pejorativo, não é o Andy Dalton do Chicago Bears, é o Andy Dalton de TCU, que levou TCU até a 2ª colocação do ranking em 2010, devia ter jogado a final nacional. E Kansas State não jogou mal, tá? Kansas State conseguiu jogar bem, especialmente ali com o seu jogo terrestre, né? O Vaughn tendo mais uma partida interessante, mas no final prevalece a superioridade técnica do time de TCU mesmo, 38-28 placar final. E o último jogo que a gente tem para falar de hoje é Alabama. Gabriel, conta pra gente o que aconteceu aí lá em Tuscaloosa. Alabama 30, Mississippi State 6. O André falou na semana passada. Pô, Alabama vai ganhar de 30 pontos. Alabama vai lá e na última posse do jogo evita que ele cravasse na mosca o palpite. Mas, enfim, como a gente sabe o que aconteceu no jogo, a gente vai relevar, André. A gente vai fingir que você falou tudo certinho. Cara, uma palavra que pode resumir o jogo de Alabama contra Mississippi State foi disciplina. A equipe de Alabama foi disciplinada nesse jogo. Os jogos contra Texas A&M e Tennessee, foi 15 faltas. Esse jogo contra Mississippi State, Alabama jogou no manual. Foi um time disciplinado. O Bryce Young, mais um jogo maravilhoso dele. E, assim, o jogo foi muito tranquilo. Foi 30-0, tipo, Mississippi State não apresentou em nenhum momento que ia fazer alguma coisa, que ia tentar surpreender. Eles só aceitavam as jogadas. E a Alabama foi disciplinada. Esse é o foco que o time precisa ter. Porque a Alabama tá em vários jogos da temporada tendo muita falta besta. Muita falta besta. Isso já custou jogos. Agora é descansar que as outras 2 semanas vai ser só pedreira. Vai ser LSU e Ole Miss. Vai ser 2 jogos muito difíceis. Em resumo desse jogo contra a Mississippi State foi isso. O time foi disciplinado. Perfeito. Vamos então começar a falar dos jogos que irão acontecer neste próximo fim de semana. E a gente abre com aquele que terá transmissão no canal do College Football Brasil a partir das 13 horas da tarde neste sábado. Estejam conosco por sinal. Penn State Nittany Lions recebendo a Ohio State Buckeyes. Cara, eu tô com muita pena de Penn State nesse jogo, cara. Você olhar pro teu banco e dizer assim: eu tenho o Sean Clifford pra ganhar do melhor time da temporada, na minha opinião, do melhor time do futebol americano universitário.
Pô, é maldade, cara. Mas enfim, alguém acha que Penn State tem alguma chance nesse jogo? Cara, eu tenho uma pequena esperança, assim, uma pequenininha. Mas eu acho que Penn State, por jogar em casa, eu acho que Penn State pode dar... Sabe aquela aprontada que ninguém tá esperando? Ninguém, assim, jogou na Telecena, na Mega Sena, enfim. Eu acho que Penn State pode aprontar, mas é bem difícil. Tem que ter um jogo, assim, perfeito. Não depender do Clifford. Se depender, aí a vaca vai pro brejo. Torcer pro Stroud, assim... ter um ataque da cabeça. Eu lembro que ano passado, antes de Alabama e Texas A&M, o Pinhatti na época falou, cara, o único jeito de Texas A&M ganhar esse jogo é se o Calzada fizer o jogo da vida, Texas A&M fizer um jogo absolutamente perfeito em tudo e Alabama não joga bem. Cara, essa frase se aplica muito redondamente nesse jogo pra mim. O Sean Clifford tem que fazer um jogo perfeito, um jogo que ele não fez em 5 anos no college football. Penn State tem que fazer um jogo absolutamente perfeito. E o Ohio State tem que jogar mal. Senão, cara, tem que acontecer o combo completo. Então, sinceramente, cara, pra mim o Ohio State ganha esse jogo, olha, por 3 posses por baixo. Quiçá 4 posses. E eu não gosto de falar esse tipo de coisa porque eu amo a Big Ten. A Big Ten é uma conferência que tradicionalmente os jogos são equilibrados. Mas não tem outra solução, tem que falar isso. Essa rodada não tem o que dizer. Ô, Gabriel, você vai apostar em Ohio State mesmo ou Penn State? Cara, eu vou apostar em Penn State, assim... Vou dar um palpite aqui, um 31-28, field goal da vitória no final. Na base da ousadia e alegria, tá, o Gabriel? Fala, André. Olha, desculpa, Gabriel. A gente tá se conhecendo hoje. Já te considero muito, mas eu vou ter que discordar, porque eu acho que Penn State não consegue nem fazer 31 pontos nesse jogo. Eu acho que Penn State vai tomar uma sapatada, vai ser um negócio onde o Ohio State vai dominar, sabe? E como tinha falado nas semanas anteriores, é um jogo onde vai ser dominado nos dois lados da bola, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Ohio State não é só um time mais forte tecnicamente, mas fisicamente também, né? E a gente sabe que times mais físicos no futebol americano universitário predominam, né? Um exemplo disso é Alabama. Então, eu acho que o Ohio State vai passar o carro e também não concordo com o Pinho com 4 posses, mas eu acho que vai ser uma vitória bem, bem larga. Eu li um tweet essa semana que eu achei espetacular, que dizia assim: imagine você enfrentar um time que no draft perde Chris Olave e Garrett Wilson, 2 dos 3 melhores wide receivers na classe, e na temporada seguinte eles estão com um ataque ainda melhor, porque o Marvin Harrison Jr. e o Jackson Smith-Njigba estão jogando tanta bola que o ataque tá melhor do que do ano passado. Isso não tem explicação. Na boa, isso não tem explicação. Ah, e eu nem falei do Emeka Egbuka, né? Que também tá jogando uma sacanagem, o Emeka Egbuka. Então, cara, assim, o Ohio State pra mim é o campeão nacional esse ano, tá? Hoje, 26 de outubro de 2022. São agora 23 horas e 7 minutos eu tô cravando. O Ohio State é o campeão nacional pra mim hoje. Então, eu não vejo uma forma de Penn State perder de menos de 3 posses, honestamente. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? A galera nos Estados Unidos tá concordando comigo. Apenas 20% aí dos analytics em Penn State no Matchup Predictor, 80% pra Ohio State. E na spread, 15,5 pontos de vantagem pros Buckeyes. 15,5 pontos tá ali no limite, né? Entre 2 posses e 3 posses. Então, até a galera americana lá tá achando que eu tenho razão. Bom, vamos dar segmento então. Vamos para Oklahoma e Iowa State, jogo em Iowa. E aí, senhores, o que a gente pode esperar de 2 dos times mais decepcionantes de 2022, né? Oklahoma chegou a figurar em top 6 do ranking. Parecia que era um time, até certo ponto, elefante na janela, né? Ninguém sabe como chegou, mas todo mundo sabe que vai cair. Foi exatamente o que aconteceu. Conseguiu até vencer o último jogo, usando o uniforme mais feio que eu vi na vida. Mas já voltou a ser o Oklahoma que a gente esperava. Recorde 4-3. Vai enfrentar uma Iowa State 3-4. 2 anos atrás, esses 2 times fizeram a final da Big 12 num baita jogo. E hoje é o tipo de jogo que só quem vai assistir é porque torce pra um desses 2 times mesmo. Isso é aquele jogo pra Iowa State aprontar, né?
Nos últimos jogos sempre foi disputado. Acho que a Iowa State vai conseguir, porque o Oklahoma, nossa, eu já esperava muito de Oklahoma, mas as derrotas que eles tiveram foi o quê? Quase 200 pontos sofridos nos últimos 4 jogos, praticamente. Sei que a Big 12 não é conhecida por defesas, mas mesmo assim, contrataram o cara que era coordenador de defesa de Clemson e parece que a defesa piorou. Eu acho que a Iowa State vai arrancar essa vitória aí. Últimos 5 jogos de Oklahoma. Tomou 42 pontos de Kansas. Tomou 49 de Texas. 42 com 49 são 91. Tomou 55 de TCU. 91 vai dar 96, são 146. Daí tomou mais 41 de Kansas. E tem uma vitória 49-14 ali pra cima de Nebraska. São 201 nos últimos 5 jogos e a média bate os 40 pontos por jogo. Eu tô com o Gabriel. Agora eu tô com o Gabriel. Eu acho que a Iowa State vence esse jogo. Sooners não tá jogando nada, né? É um programa também que vem decepcionando muito. Esse programa dessa geração tá bem fraco, né? A gente não... São poucos nomes ali que a gente realmente olha assim e fala, talvez esse cara chegue na NFL um pouco preparado, né? Mas o restante é triste ver um programa como o de Oklahoma tendo essa sequência de derrotas, essa quantidade de pontos tomados, adversários mais fracos vencendo deles. A história tende a Iowa vencer essa partida. Também não com muita facilidade, porque também não é um programa muito bom, né? Como o Pinho falou, tá 3-4. Mas tá jogando em casa, não tá também tão pressionado assim pra essa vitória. Então acho que vence uma posse, no máximo 2. Cara, eu sou aquele cara que toda semana fala: eu não consigo apostar contra a Clemson na Pac-12, eu não consigo apostar em condições normais de temperatura e pressão contra a Oklahoma na Big 12, porque são times que, apesar de estarem mal das pernas, são times que detêm os talentos naquela conferência. São times que dificilmente vão perder no recrutamento para outros rivais dentro da conferência, a não ser os seus principais adversários, como, por exemplo, o Texas, no que tange a Oklahoma. Mas esse confronto tá cruel, tá? De apostar. Eu vou com o Oklahoma exatamente por essa questão de peso. Só que se o Oklahoma quiser ganhar, o Dillon Gabriel vai ter que jogar como, por exemplo, ele jogou contra a Nebraska, onde ele foi muito bem. E também, o Dillon Gabriel foi bem contra Kansas, tá? O Dillon Gabriel, ele pegou esse time de Oklahoma pós-lesão, ele tá conseguindo render, né? Porque, enfim, a gente fez o Red River Showdown, né, André? E o melhor quarterback do time de Oklahoma no Red River Showdown era o tight end, o Willis, jogando improvisado em Wildcat. Agora, com a volta do seu principal jogador, Oklahoma já demonstra sinais de melhora. E eu gosto muito do Eric Gray. Eu acho que o Eric Gray, ele é esse jogador que aumenta o nível de uma equipe quando ele tá bem. Então, por conta desses dois fatores, tá? A melhora que o Dillon Gabriel traz para os Sooners e o Eric Gray, que tá jogando muita bola, eu vou com o Oklahoma. Mas, sinceramente, eu não tenho nenhum pudor de dizer que é muito possível que eu erre esse palpite. É um palpite muito fácil de ser errado. No Matchup Predictor, Iowa State aparece como favorito por 62% dos Analytics, enquanto que na Spread, Oklahoma é favorito por 1 ponto. 1 ponto. Pra vocês verem como é que tá esse jogo. Bom, vamos dar seguimento aqui então. Vamos falar de Notre Dame e Syracuse, senhoras e senhores. Syracuse, que estava invicta até perder o último jogo para Clemson, esse jogo que a gente até comentou aqui na review. E Notre Dame, pouco a pouco, vai se afirmando, se encontrando na temporada. Começou 0-3, aí o Marcus Freeman se converte ao catolicismo, já tá 4-3. Se isso é coincidência ou não, vocês que estão ouvindo que irão nos dizer. Mas o fato é que Notre Dame é underdog jogando contra Syracuse. Eu vivi pra ver isso, gente. Syracuse número 16 do ranking, por sinal. Bom, eu nunca pensei que iria falar isso na minha vida, não é nem em algum momento, na minha vida inteira, que Syracuse ia ganhar de Notre Dame. E eu tô falando isso hoje, dia 26 de outubro de 2022, uma quarta-feira, às 23h15, 11h15 da noite, né? Syracuse vai vencer Notre Dame e vai vencer por 2 posses. Eu tô arriscando isso, tá?
porque assim, perdeu a última partida, cometeu inúmeras faltas, mas não vinha jogando mal, né? Não era um programa que vinha jogando mal, era um time que vinha jogando muito bem, principalmente ofensivamente, né? Então eu acho que vai voltar a ser aquele time que estava jogando tranquilo, estava jogando bem, sem muita pressão. Enfrentou um rival de conferência, né? E um rival que é bom, né? Mas colapsou e tomou a virada, e com erros assim que se aprende, né? A gente vê o caso do próprio time do Gabriel, né? Que é o Alabama. Obviamente que não estou querendo comparar casos por casos, né? Porque a Alabama não se compara a nenhum outro time no college football. Mas a questão é que com erros se aprende e se acerta na partida seguinte. É o caso de Syracuse nessa partida. E o Notre Dame, por mais que venha numa sequência boa, não vai conseguir parar esse time de Syracuse. Concordo com o André. Syracuse tinha a faca e queijo na mão para vencer a Clemson, mas acabou não sendo disciplinado. O último drive, a última campanha, cara, ali eu quase taquei o controle na drive, velho. Como é que pode um time entregar a partida daquele jeito? Notre Dame é um jogo assim que pode ser perigoso para Syracuse. Eu acho que Notre Dame tem uma chance. E uma vitória em Syracuse, Notre Dame pega Clemson depois. Pode dar uma moral, mas acho que Syracuse vai conseguir limitar essas faltas bestas que teve no último jogo. E acho que vai vencer por uma posse, assim, talvez 7, 8 pontos no máximo. Não consigo ver o time vencendo mais do que isso. Tô contigo, tá? Acho que a Syracuse vence, mas não vai ser uma margem grande. Acho que a margem mais alta possível dentro daquilo que eu acredito que vai ser esse jogo é 10. De 10 não passa. Até porque, cara, ataque de Syracuse é Sean Tucker e 10 Cone. Tem lá o Gadsden, que é um bom wide receiver, mas nada de muito espetacular. Pra você ter uma ideia, ele tem na temporada inteira, em 7 jogos, 5 recepções para touchdown. Teve o malucão lá de Tennessee que teve isso no jogo contra a Alabama, 5 recepções para touchdown. Claro, é um jogo totalmente atípico do T5, mas isso é para mostrar que, enfim, não é um recebedor que é tão acionado assim. Cara que é o principal wide receiver do time, ter 5 recepções para TD em 7 partidas, é por quê? Porque o time usa jogo terrestre até dizer chega. É por isso que o Sean Tucker tá numa temporada que, hoje, pra mim, o Sean Tucker não é exagero colocar ele na briga do Heisman. O Schroeder também não é um quarterback que enche os olhos. Do outro lado, por parte do Notre Dame, você tem o Drew Pyne, que é um cara que tá começando agora a sua carreira, também não tá enchendo os olhos. Isso é natural, é dor do crescimento. Então eu acho que o grande fator aqui desse jogo tem nome e sobrenome, chama-se Sean Tucker. O Sean Tucker vai fazer Syracuse ganhar. Simples assim. No Matchup Predictor, 60% dos analytics estão comigo, estão com Syracuse, a exemplo da spread, 2,5 de vantagem para os Orange, portanto apontado como favorito contra o Notre Dame Fighting Irish no jogo deste fim de semana. Bom, vamos dar seguimento aqui então. Vamos para mais um grande confronto desta semana 9. Vamos falar de Flórida, que irá enfrentar a Georgia Bulldogs, número 1 do país, contra um time mais inconstante do planeta em 2022. Time que ganha de Utah numa atuação formidável, numa atuação masterclass do seu quarterback, e depois o cara simplesmente vira um pateta, vira o Debi Lloyd. Tem um monte de rodada aí que parece que o Anthony Richardson tomou uma paulada na cabeça e não sabe nem o que tá fazendo em campo. E aí, pra ficar tudo bonito, eles vão lá e colocam esse jogo no estádio do Jacksonville Jaguars. O time mais lelé da cuca da NFL, né? O time que ninguém sabe se é bom, se é ruim, se ganha, se perde. Do nada faz umas coisas que ninguém entende. É pra combinar com Flórida, né? Combinar com os Gators, eles vão lá e botam o jogo no estádio do Jags. E aí, senhores? Esse é aquele jogo que ou vai fazer o Richardson subir no draft, ou vai fazer o draft dele pro saco. Eu não consigo ver Flórida vencendo o Georgia, mas nem se eu tivesse bêbado próximo de como alcoólico. Tipo, não dá. Não dá. O Richardson, esse jogo entre Flórida e o UGA, ou vai ser pro Richardson subir no draft, pros analistas falar, ele tem o físico, ele fez um jogaço e blá blá blá, ou vai ser pra ele cair, despencar-se no draft,
tipo um pica-pau descendo as cataratas do Niágara. Vai ser um Que passeio. sensacional! Pô, essa do pica-pau tu acabou comigo. Parabéns. Valeu. Assim, o dia vai passar tranquilo. Não vou dizer que vai ser um passeio assim, que nem Alabama com os times da segunda divisão, mas vai ser tipo um jogo tranquilo. O dia não vai ter muito problema. Eu ainda tô rindo do pica-pau desenhando a catarata. Que maravilha. Mas, cara, é bem nessa pegada, tá? É muito nessa pegada. Eu vou até me antecipar o André. Porque, cara, o Metro Predictor colocando 92,8% pra Georgia e 7,2% pra Flórida. A spread, 22 pontos e meio pra Georgia. Cara, 22 pontos e meio. São 3 posses e 2 dessas tem que ser com conversão de 2 pontos. Porque 3 touchdowns com XP é 21. E a spread de 22,5 pra você cobrir é 23. Assim, é surreal que um clássico entre dois dos times mais tradicionais do país, a gente está falando de uma spread de 22 pontos e meio. Não tem como não apostar em Georgia aqui, e eu acho que esse jogo termina na metade do segundo período. Não chega nem no intervalo com disputa, tá? Bom, eu só queria falar que, Gabriel, vou dar uma batida aqui. Você ganhou o selo Piadas NFL, tá? De qualidade. Parabéns. Com seu comentário sobre o pica-pau caindo na cataratas, né? Mas é basicamente isso, sabe? O Richardson, ele vai fazer aquele jogo que ele sabe que vai mal, né? Ele vai dormir pensando assim, tá, se eu fizer minimamente bem, já é algo que eu vou botar ali no meu tapezinho, no meu highlights, né? E torcer pra galera pegar esse highlight e se ver, né? E não pegar o resto do jogo. Porque se pegar o resto do jogo já era. E outra coisa que eu queria dizer também é, esse é o típico jogo onde Georgia vai fazer pontos em praticamente todos os drives do seu ataque. Não importa se vão ser 3 ou 7 pontos, mas vai pontuar. É um jogo onde simplesmente Georgia vai brincar de abrir seu playbook e testar todas as jogadas, já pensando nos playoffs, né? Infelizmente, Florida Gators vai ser cobaia de Georgia. Olha o tamanho do respeito que a gente coloca em Flórida, né? Não, assim, sério, agora, falando um negócio bem sério cá entre nós. Pô, parabéns pra diretoria da Florida Gators que conseguiu transformar o time em piada. Literalmente em piada. Faz mais de 5 minutos que a gente tá tratando Flórida como meme. Porque o time não consegue ser competente a ponto de jogar nem com os times mais fracos da SEC direito. E aí vai pegar o time número 1 do país com uma spread de 22 pontos e meio contra si. Assim, na boa, cara, spread de 22 pontos e meio é quando o Georgia for jogar com Miami of Ohio, com San Diego State. Não é spread pra jogar contra a Flórida. Me desculpa, não dá, cara. É muito patético isso aqui. Mas enfim, eu já me estresso demais com o meu time, não vou me estressar com o time dos outros também. Muito bem, vamos dar seguimento. Vamos falar de Kansas State e Oklahoma State. Um confronto que provavelmente o vencedor dele vai jogar pelo título da Big 12 contra a TCU, que é disparado o melhor time dessa conferência até o momento. Um jogo que vai ser jogado lá no estado do Kansas. Kansas State na 22ª posição do ranking com recorde 5-2. Oklahoma State em 9º, 6-1. E aí, meus caros? Esse é um jogo para Oklahoma State vencer e chamar a atenção, né? Primeiro para garantir a vaga praticamente, né? Colocar entre aspas a vaga na final da Big 12 e falar assim, opa, estamos aqui. A derrota para TCU foi na prorrogação, calma aí, vamos dar uma chancezinha pra gente. Acho que esse jogo aqui, o Oklahoma State vai, no palpite aqui, eles vão vencer Kansas State e vai ser aquela vitória para mostrar pro pessoal, estamos aqui. Já vamos garantir praticamente a vaga na final da Big 12 e mandar a mensagem ao comitê. Alô, esquece nós não, hein? Então, eu tô junto com o Gabriel, exceto na parte deles mandarem um fax lá pro comitê, né? Falando, lembre-se de mim, porque o Oklahoma State dificilmente vai jogar os playoffs do college
por conta de uma derrota, né, que eles têm. Mas essa vitória contra a Kansas State é mero detalhe, é só esperar chegar no final de semana para acontecer, né, chegar no sábado para acontecer. Não é um confronto que tem muito a se falar, né, o Gabriel já foi cirúrgico ao falar deles, mas é isso. Eu fico com o Oklahoma State para essa vitória. Tem um detalhe, André. Beleza, o Oklahoma State tem uma derrota. Só que vamos olhar quem tá na frente dele no ranking? Vamos lá. Oregon tem derrota. TCU não tem derrota, mas num cenário em que Oklahoma State fosse a campeã da conferência e por isso se colocasse como candidato, TCU teria que perder. Óbvio. Alabama tem derrota. Clemson ainda não tem, mas vai ter. Clemson não vai ficar invicto com essa bolinha quadrada que tá jogando. Michigan ainda não tem, mas detalhe, Michigan joga com Ohio State. Número 2 e número 4 tem que se enfrentar. Um deles vai perder. Tennessee, número 3, não tem derrota. Detalhe, Tennessee vai jogar com a número 1, Georgia. 2 times invictos, um deles vai perder. E Tennessee é o time que ganhou de Alabama. Mas se Tennessee perder de Georgia, por exemplo, e depois, sei lá, Georgia vai lá e perde de Alabama, cara, isso dá uma confusão no ranking que não tá proibido o Oklahoma State sonhar. Só que para isso precisa varrer o resto do seu calendário e vencer bem a conferência. Aí você coloca a pulguinha atrás da orelha lá do comitê. Dá pra dizer que o Oklahoma State tá mais ou menos na mesma situação que Bama lá em 2017. Bama perdeu, obviamente que é diferente, né? Que Bama naquela época perdeu pra Auburn, não jogou a final de conferência e tudo mais. Mas, tipo, ela precisa daquele alinhamento cósmico. Assim, tem aquele 1%. Mas ainda dá pra Oklahoma State sonhar. Um alinhamento do universo, dos planetas, ajudando e dando uma doida no comitê, falando, talvez colocar um time da Big 12 não seria ruim. Cara, adorei o alinhamento cósmico. Esse programa tá entretenimento puro. Que delícia. Mas é por aí mesmo, tá, cara? É bem por aí mesmo que eu vejo. Eu acho que acontecendo o normal, que é os times começarem a se matar entre si, algo que vai fatalmente acontecer, porque não tem como dois times ficar invictos se eles se enfrentam, eu acho que o Oklahoma State ainda tem uma chance, ainda que remota. Bom, vamos dar segmento que o nosso tempo já tá começando a ficar curto. Vamos falar de Kentucky, que vai visitar o time de Tennessee. Tennessee vai jogar de preto, por sinal, em homenagem ao luto pelo velório que eles impuseram a Alabama. E, inclusive, o uniforme lindíssimo da Tennessee Volunteers, por sinal, tá? Tennessee, com a melhor campanha em muito tempo, vai enfrentar um time de Kentucky, que aparece ranqueado na 19ª colocação, é bem verdade. Mas, vamos combinar cá entre nós, Kentucky não é páreo pra Tennessee, né? Mas tudo bem. E aí, senhores? Mas antes, só deixa eu dar o Match Predictor e a spread que eu esqueci em Kansas State e Oklahoma State. Kansas State aparece como underdog por 45%. No Match Predictor, 55% para Oklahoma State. E a spread, 1,5 ponto de vantagem para Kansas State. Deu a louca nas casas de apostas dos Estados Unidos. Estão colocando o time de Kansas State como favorito contra o Oklahoma State, viu? E agora sim, suas considerações sobre Kentucky e Tennessee, senhores. Assim, se Tennessee perder esse jogo, eu vou apertar um voo lá para Tennessee e vou matar todo mundo. Sem brincadeira. Não pode vencer de Bama pra perder pra Kentucky. Tem que aquele jogo de manual, pra moral, pra quando for enfrentar Georgia. Isso aqui é uma vitória tranquila de Tennessee. Se eles perderem pra Kentucky, cabeças vão rolar. Com todo respeito. É bem por aí, tá? E eu vou falar um negócio. Kentucky é tão favorita, mas tão favorita que é capaz de se enrolar sozinha. O Match Predictor, por exemplo, 82,9%, 83%. A spread 12,5%. Tennessee nas próximas rodadas pega só time incrivelmente forte. Quer ver, ó? Eu vou até falar o schedule aqui pra vocês. Depois desse jogo com Kentucky, pega Georgia. Mas aí pega pedreiras como Missouri, South Carolina e Vanderbilt. Cara, mesmo que Tennessee perca esse jogo pra Georgia, que é bem normal disso acontecer, né? Afinal, a gente tá falando do atual campeão e número 1 do país. Eles vão terminar fatalmente só com uma derrota se bater Kentucky. Kentucky é a última chance de algum time não chamado Georgia Bulldogs vencer Tennessee nesse ano. A não ser, enfim, falando lá de final de conferência, mas aí é outra questão. Se Tennessee ganhar de Kentucky, como a gente espera que aconteça, ele vai para o jogo contra a Georgia jogando
por quem vai ficar invicto na SEC. Esse é o peso do time que precisa vencer a Kentucky Wildcats. Então, Gabriel, você não vai coringar, tá? Você não vai virar o Coringa, porque Tennessee vai ganhar esse jogo. Vai ganhar bem até, né? A não ser que dê um colapso geral, né? O próprio time entre com ar de soberba e achar que já venceu o jogo antes mesmo da partida começar, e aí começa a cometer erros bobos, entra totalmente desligada, menosprezando o adversário, o que normalmente a gente não vê no futebol americano, né? Normalmente a gente vê times muito ligados, sendo intensos, né? Quando se trata do futebol americano universitário, mais ainda. Então, acho que Tennessee acaba vencendo essa partida e você não vai virar o Coringa nesse final de semana. Graças a Deus. Muito bem, já dei ali as casas de aposta, então podemos seguir. Vamos direto e sem escalas para Ann Arbor, terra da Michigan Wolverines, porque, cara, a gente vai ter o Michigan Wolverines e Michigan State mais desequilibrado da década. E eu vou falar um negócio pra vocês. Como eu sou um grande apreciador da Big Ten, eu sigo umas 970 páginas de Big Ten, de times de Big Ten. E a página oficial da Big Ten Network, que é o canal de televisão da conferência, tá fazendo uma série onde eles estão postando vídeos todos os dias, relembrando grandes momentos dessa rivalidade. Anteontem, o vídeo era nada mais, nada menos do que entrevistas com jogadores de Michigan State que estavam em campo no fatídico punch bloqueado no jogo lá em Ann Arbor, no último lance da partida, que é a vitória mais célebre de Michigan State neste clássico, né, nesse derby, talvez no século, provavelmente. É bem verdade que ano passado a gente teve o Kenneth Walker correndo para 5 touchdowns, só faltou fazer chover ou enviar sinal de fumaça, mas não tem jeito, cara. Aquela vitória, da forma que foi, é a vitória mais clássica recente nesse confronto. Agora, a chance disso acontecer no próximo fim de semana, uma vitória de Michigan State, é aproximadamente 0,0000001%, né, André e Gabriel? Concordo. Esse é aquele jogo pra Michigan passar o trator, vai passar com gosto. Passar com gosto. Eles sabem que são melhor. Eles têm o melhor time. Eu gosto do J.J. McCarthy, o quarterback. Cara, é aquele jogo pra Michigan, assim, aquela lavada que você dá no rival, vai com gosto. Vai esfregar assim ele no chão, vontade, por conta das derrotas do passado. Essa é a melhor chance que Michigan tem, né? Faz tempo que Michigan não tem. Tinha ano passado, né? Esse é o segundo ano que Michigan tem um time muito forte. E não pode deixar acontecer o que aconteceu no ano passado. Tem que vencer aqui Michigan State com gosto. O Pinho lembrou de um momento icônico, né? E eu vou lembrar aqui de outro momento icônico que vai remeter exatamente esse ponto em que o Gabriel disse. Tem que fazer o que o Devin Bush ele fez naquele jogo em 2018, né? Ô, André, Oi. Esse foi o vídeo de ontem. O de anteontem foi esse jogo do punch bloqueado, e o de ontem foi exatamente o Devin Bush raspando a chuteira bem ali no centro do gramado, na logo de Michigan State, jogando cavaco de grama pra tudo quanto era lado. Chutando, ele perdeu até o gol que ele tava, né? Eu lembro disso, né? É um dos momentos icônicos. Então, assim, tem que fazer isso aí, cara. É o jogo em que os caras vão simplesmente chegar em campo, massacrar seu adversário, seu maior rival, pisar e falar, olha só, hoje vocês são um time extremamente fracos e nós somos uma das potências daqui, né? O Harbaugh, ele vai simplesmente botar seu time e falar, caras, a gente pode não chegar no college playoffs, né? O que eu acho um pouco difícil, mas vamos destruir Michigan State. Fim de história. Vamos acabar com a história deles aqui hoje, né? Obviamente que é papo motivacional de vestiário, né? Mas coisas desse tipo são ditas, né? Você sabe que não vai destruir a história do seu adversário, mas você vai falar, vamos destruir a história deles aqui hoje, fazer eles passarem um vexame enorme, dominar eles, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, principalmente na defesa, né? Faça ele sentir dor, o seu adversário sentir dor, e vamos vencer. É isso que vai acontecer, e aí no final a gente vai ver alguma cena icônica, como
foi o de Devin Bush, né? E aquilo dali é histórico. Não, e assim, como é que você vai confiar pra vencer o time número 4 do país em Peyton Thorne? Cara, o Peyton Thorne, ele tem 11 TDs e 7 interceptações em 7 jogos. Ou seja, ele tem uma média de 1 TD e meio por jogo apenas e uma interceptação. Ele ganha 10 pontos e perde 7. Gente, como é que esse cara é quarterback, mano? Numa par 5. O Peyton Thorne é um dos piores quarterbacks que eu vi, né, já no college em programas relevantes, tá? E eu não tô forçando. É sério. Cara, Peyton Thorne, Graham Mertz, o Tanner Morgan, o Sean Clifford. Esses caras, se eu tenho que tirar o time na pelada, eu tenho esses 4, eu jogo e o Wildcat. Eu jogo sem quarterback. Na boa. E aí você tem um time do outro lado com o Blake Corum, que é o Kenneth Walker do ano passado. Só falta fazer sinal de fumaça, chover, enviar pombo correr, porque de resto ele tá fazendo, né? Então, enfim. Michigan State aparece como favorito no Matchup Predictor com 90% dos analytics e 23 pontos na spread. Eu não preciso dizer mais nada. Cara, é 23 pontos na spread. Chega. Deu de falar desse jogo. Assim, se você que está nos ouvindo torce para Michigan State, eu sugiro fortemente que você saia, leve sua namorada, seu namorado lá pro shopping, vá visitar seus pais, aproveite para estudar pro Enem ou pro vestibular, faça qualquer coisa, mas não assista esse jogo. Passei por 2 horas com o seu cachorro. Eu também, isso, boa ideia, baita ideia. Passei com o seu cachorro. Vai tomar um açaí, qualquer coisa aí, velho. Até uma gelosa para esquecer os problemas, se você quiser. Bom, estamos quase chegando no finalzinho. Vamos agora pro penúltimo jogo da noite. Ole Miss e Texas A&M. Texas A&M, a grande decepção da temporada, na minha opinião. Depois de fazer a melhor classe de recrutamento da história, o time tá negativo após 7 rodadas, 3-4. O Fisher já tá meio sob gritos de burro, burro, devolva o nosso time, Sevandijas, enfim, e etc. Lá em College Station, e vai receber o time de Ole Miss, que até o último fim de semana estava dentro do top 10, e aí depois dessa derrota bizarra para a LSU cai para a 15ª posição, mas tá com recorde Brasil e Alemanha, 7-1. E aí, meus queridos? Esse é aquele jogo que me lembra muito... tristeza. O jogo do ano passado contra a Alabama, e Texas A&M não tava bem, era uma decepção, aí vai lá e faz o jogo da vida. Isso aqui tá quase assim, ninguém tá botando fé, jogar em Texas, a torcida ela vai estar ou joga por amor ou joga por terror. Eu tô achando que Texas A&M vai aprontar. Sinceramente, eu acho que esse jogo aqui tem assim um ambiente, e Texas tem assim uma aura de aprontar quando você não espera jamais. Cara, eu gosto muito de Texas A&M. É um time que, enfim, eu acho muito bacana. Acho, inclusive, o Egg War Hymn o melhor fight song de todo o futebol americano universitário. Mas não tem como não ir de Ole Miss aqui. É muito coração contra a razão nesse ponto. E eu concordo quando você fala que isso aqui tá muito parecido com o Alabama do ano passado. Cara, é o mesmo cenário. Só que, já diria o ditado, apesar de cientificamente incorreto, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele cai. Mas não raios que se chamam Texas A&M negativo vencendo times ranqueados no top 15. Eu acho que esse raio não tem como cair 2 vezes no mesmo lugar. Você precisaria que o Haynes King fizesse o que o Zach Calzara fez no ano passado, o jogo mais perfeito de toda a sua vida. E por outro lado, você precisaria que o time de Ole Miss não fosse bem, o que é muito difícil, porque o Lane Kiffin, ele é um treinador que ele consegue pegar 2 cones e uma cadeira e fazer o time jogar bem. Pô, o Jackson Dart tá sendo um dos melhores quarterbacks da temporada. Mano, o Jackson Dart, o cara saiu escurrado lá de USC. Então, eu acho que o Ole Miss ganha esse jogo. Não sei se com facilidade, não sei até que ponto uma spread. Eu acho que tá mais na casa aí de uma posse, no máximo 10 pontos, mas que ganha, eu acho que ganha. Matchup Predictor 57,8% para Ole Miss, 42,2% para A&M. E na spread, 2 pontos de vantagem para o time do Mississippi. André, manda bala. Ole Miss não vem jogando mal, né? O que aconteceu no último jogo foi assim, um ponto fora da curva dentro da temporada, tá?
não digo que é um ponto fora da curva dentro de Ole Miss, mas é um ponto fora da curva dentro da temporada, novamente, porque a temporada estava sendo muito boa, né? Era um time bem constante, tinha alguns problemas que eram sempre apresentados, mas no último jogo foi colapsado, como foi falado no review do jogo de LSU e Ole Miss, né? Onde após halftime o time não jogou, né? Foi dominado por LSU em todos os setores, inclusive fora do campo, inclusive fora do planeta, né? Então, assim, a gente vê que o Ole Miss tem totais chances de ganhar a Texas A&M, que não é um programa que tá vindo bem, não. Um time que tá vindo bem, né? Vem com uma série de constâncias, inclusive, nos seus próprios jogos. O momento tá bem, do nada, o próprio ataque, por exemplo, colapsa e começa a sofrer fumble, sofrer faltas atrás de faltas, interceptações atrás de interceptações, e o time desanda e aí perde, né? E tudo indica que vai ser isso novamente no próximo final de semana, né? No próximo sábado. E meu voto é para o Ole Miss vencendo. Perfeito. Vamos agora então para North Carolina, direto sem escalas, último jogo desta noite. Vou explicar o motivo de este ser o Game of the Week. Não tem explicação. Não, brincadeira. É simplesmente por um motivo bem simples. A gente separa os Game of the Weeks antecipadamente, tá? Antes mesmo da temporada começar. Pittsburgh, naquele momento, era um time top 6 do país. E North Carolina, a gente esperava uma evolução que está se mostrando acertada. Tanto é que hoje, North Carolina é o time número 21 do país. Bom, a gente acertou uma parte da previsão, porque a outra nós erramos feio. Senhores, North Carolina Tar Heels jogando em casa contra Pitt Panthers. O Kedon Slovis, que chegou lá em Pitt para ser o sucessor do Kenny Pickett, ainda não viu nem que cor que é a bola de futebol americano. Não sabe nem que cor que é o Acrisure Stadium. Se duvidar, ele não sabe nem a cor do uniforme dele, de tão perdido que o maluco tá. O Isaiah Abanikanda é a única coisa que presta no time dos Panthers. E do outro lado você tem uma North Carolina azeitadinha. Existe alguma chance de Pitt ir até a Carolina do Norte e aprontar? Eu diria que é a mesma chance de um meteoro cair na Terra amanhã. Eu acho que não rola. Não rola, esse time de Pitt vai estar muito perdido. Porque o North Carolina vai vencer tranquilo. E essa é uma vitória que o North Carolina precisa para manter o moral em alta. E até ficar mais próximo de classificar para a final da ACC. Acho que Pittsburgh não tem a menor chance. Pittsburgh, você falou que Pittsburgh não é um time que vem jogando bem, né? Mas ele é um time constante. É um time bem constante. Ele perde uma partida, vence a outra, perde uma partida, vence outra, aí vence novamente, perde novamente, vence novamente. Pela lógica, ele vai perder novamente, né? É hilário, mas é o time de Pittsburgh. Um time onde simplesmente a gente não sabe o que acontece. A gente vê time jogando muito bem, é um time que joga muito mal, vence, mas vence adversários terríveis também, né? Ou adversários que estão tão colapsados quanto eles, né? Tão problemáticos quanto eles. E a tendência é North Carolina a vencer essa partida com uma certa tranquilidade, né? Esse é o tipo de jogo que eu aposto em 2 posses para 3. E falando assim, com uma tranquilidade sem dúvidas, né? Se acontecer menos do que isso, parabéns a Pittsburgh. Mas a tendência é apanhar feio de North Carolina. Pitt tá 4-3. Ah, mas tem recorde positivo, é um time bom. Tá. Dessas 4 vitórias, 3 delas vieram contra as incríveis Western Michigan. Assim, gente, o Western Michigan é um time ruim, tá? Pra quem não sabe, o Western Michigan é ruim. É bem ruim, inclusive. É um time que não consegue jogar bem nem na Mid-American, que é uma das piores conferências da primeira divisão. Aí outra vitória foi sobre o Rhode Island. O Rhode Island nem da primeira divisão não é. É da segunda. É da FCS. E não é um grande time na FCS, diga-se de passagem. Outra vitória foi sobre Virginia Tech. Virginia Tech esse ano, a única coisa que presta é Enter Sandman. Mais nada. Até os uniformes estão feios esse ano. Porque eu costumava dizer que só prestava 2 coisas. Era o uniforme e Enter Sandman. Agora nem o uniforme não presta mais. E a outra foi no primeiro jogo da temporada regular, lá em 1º de setembro, contra o West Virginia. E aí, meu amigo, primeiro jogo, ninguém sabe o que esperar. O Kedon Slovis nesse jogo mandou bem, vitória de 38-31, apertadinha, bem verdade, mas o Kedon Slovis jogou bem, o time em si jogou bem.
mas ainda era Pitt número 6 do país. Não era essa Pitt. Quer dizer, depois que tomou aquele cacete de Tennessee, que inclusive foi uma das primeiras grandes vitórias, os primeiros grandes momentos de Tennessee no ano, Pitt se perdeu completamente. Inclusive, já que a gente tá falando tanto de Pitt, tá na hora então de North Carolina colocar mais uma vitória na sua estante. Mas eu não ficaria bem na sua estante. Por essa vocês não esperavam. Bom, senhores, nas casas de aposta, a gente tem aí o time de North Carolina como favorito por 3 pontos, né? Diferença de um field goal, eu acredito que vai ser até mais. No Matchup Predictor, 67% favoritismo para os Tar Heels nessa partida jogando em casa na Carolina do Norte. Com isso, a gente vai encerrando essa edição de hoje. Vamos ficando por aqui com mais um College Cast. Quero agradecer muito ao André, mais uma semana participando com a gente, meio no sacrifício, né, André? Obrigado, muito boa noite, até a próxima. Obrigado, Pinho. Obrigado, Gabriel. Hoje foi no sacrifício mesmo, de verdade. Não costumo reclamar muito, mas, enfim, situações da vida. Eu só queria também deixar aqui o último comentário, né? Bom, eu ziquei Kansas, mas não ziquei TCU. Ainda acredito no que eu falei, tá? Quem não se lembra ou quem não escutou os últimos programas, eu falei que TCU seria Cincinnati da vez. Iria para o College Playoffs. Tá vivo, não ziquei. Mas, enfim, é isso. Queria agradecer muito ao Gabriel pela participação, né? Também ao Pim pelo convite de sempre. E vambora que esse final de semana do college vai pegar fogo, muito jogo bom, muitos confrontos interessantes. E aquela maravilha que é o nosso college, né? Upsets acontecendo a todo momento. Você não tinha zicado, agora você zicou. Gabriel, muito boa noite, obrigado pela participação aos 45 do segundo tempo, mas volte sempre que quiser e tomara que a Alabama perca. Perdeu pra vai perder pra bye week, né? Pô, valeu Pinho, valeu André, valeu pelo convite, principalmente. Aos 45 do segundo tempo, tava aqui jogando inclusive o jogo do College Football, NCAA Football 14, do PS3, Alabama, como sempre, né? E aí do nada veio mensagem, pô, você não quer participar? Eu falei, bora, mano. Tomara que apareça mais convites, adorei o papo. O bom de não ter Alabama essa semana é isso, né? O secador do pessoal vai estar desligado. Assim, então vai ficar mais divertido. Valeu pelo convite. E continua meu ponto. O que o High State ou Penn State fará no dia de sábado entrará para a história. Um dos dois vai entrar para a história. Quem eu já não sei. Para mim é Penn State. Eu já acho que vai entrar na história como o maior blowout da história desse confronto, mas tudo bem. Bom, dito isso, a gente encerra oficialmente essa edição. E estejam conosco aí nos próximos episódios. Agora a tendência é ter 2 episódios semanais, como vocês já perceberam, né? Um para falar dos esportes olímpicos e um do futebol americano. Então tem muito conteúdo vindo aí no College Cash. E a gente agradece mais uma vez a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E até a próxima. Valeu!